Com a recente intrometida do governo federal na Petrobras, surge a velha, clássica, mas nunca desatualizada pergunta, que é: qual é o futuro da maior estatal brasileira? Fala aí, investidor e investidora, eu sou o Gabriel, sou analista CNPI e antes da gente começar o vídeo já queria te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque é assim que você vai ficar por dentro de todas as novidades que vão ser lançadas aqui. A Petrobras hoje é a segunda maior companhia do Brasil, com valor de mercado na casa dos 350 bilhões de reais, só perdendo para a Vale, maior companhia brasileira, que tem um valor de mercado superior aos 500 bilhões de reais. E hoje, a União Federal, que é o governo brasileiro, detém mais de 50% das ações ordinárias da empresa. Ou seja, a União, o governo brasileiro, tem total autonomia de controlar tudo o que acontece dentro da Petrobras. Então, por causa disso, ela consegue eleger os conselheiros administrativos que atuam na estatal e, consequentemente, esses conselheiros administrativos conseguem eleger o novo presidente. E é exatamente isso que vem acontecendo, já que o Brasil, o governo brasileiro, tem o controle da companhia, dessa maneira ela tem total autonomia em mexer em toda a sua diretoria estatutária. Mas para a gente começar a responder essa pergunta, nós temos que voltar um pouco ao tempo. Isso porque o Brasil sempre buscou sua autossuficiência no petróleo. Justamente porque entre as décadas de 40 e 70, o Brasil importava quase 80% de petróleo justamente para atender sua demanda interna. Consequentemente, a gente sempre ficou muito refém dos países produtores e exploradores de petróleo. Isso porque, como a gente já sabe, o preço da commodity em si ele é muito afetado, inclusive, por questões geopolíticas. E isso ficou muito claro, por exemplo, na década de 70, com a crise do petróleo, já que a commodity naquela década subiu quase 6 vezes o seu preço em um pouco espaço de tempo. Então perceba que através disso, o preço da commodity em si, ele é afetado às vezes por fatores alheios à própria vontade do país e à própria vontade da Petrobras. Então sempre foi um desejo nosso, como um país, em atingir a autossuficiência da exploração do petróleo. O que significa ter essa autossuficiência? Justamente produzir e explorar petróleo para você ser capaz de suprir toda a demanda interna do Brasil. E de fato, nós só fomos conseguir essa autossuficiência no ano de 2006. Mas não é porque nós nos tornamos autossuficientes no petróleo que nós paramos de importar essa commodity. E essa análise vai fazer toda a diferença a partir de agora. Então sugiro que você preste bastante atenção. Isso porque, mesmo que nós tenhamos aí conseguido produzir petróleo suficiente para suprir a demanda interna, os produtos que nós produzimos é diferente dos produtos que nós consumimos. Isso porque as nossas refinarias não são capazes de fazer o refino daqueles produtos que nós utilizamos, que são chamados derivativos de petróleo, entre eles óleo diesel, gasolina e os demais óleos. Então as nossas refinarias não conseguem fazer o refino justamente desses petróleos que nós fabricamos. Então por causa disso nós temos que importar petróleo de outros países justamente para que as refinarias consigam fazer o refino. Isso acontece porque as nossas refinarias, aí na grande parte, elas foram construídas há muito tempo atrás, quando o nosso petróleo ainda não era baseado no pré-sal. Ou seja, as características do petróleo extraídos há décadas atrás é bem diferente das características que hoje são extraídas com óleo. Então as refinarias estavam preparadas para fazer o refino daquele óleo lá das décadas passadas, não mais integralmente do óleo que nós temos hoje. São duas características diferentes, sendo que a refinaria só consegue atingir um cúbico de óleo. Então, por causa disso, nós temos que fazer a importação de petróleo estrangeiro, que tem outras características, que aí sim consigam de fato alimentar as refinarias. Então perceba através disso que os preços que eram praticados no cenário internacional também afetavam diretamente aqui no Brasil, justamente porque a gente precisava de importar o óleo do exterior. Acontece que, nos anos passados, a Petrobras subsidiava os seus produtos, ou seja, quanto mais ela tinha que vender, mais ela tinha que injetar dinheiro para que os produtos pudessem ser atendidos aqui no Brasil. Ou seja, ela colocava o dinheiro dela mesma para que os produtos não encarecessem. Então pense, é uma companhia que durante muitos anos tinha prejuízo justamente quanto mais ela vendia. Então perceba que, aliado a essa política de subsídios, se o governo brasileiro impunha a companhia, ainda assim havia vários escândalos de corrupção. Então, até alguns anos antes, durante o auge da Lava Jato, a companhia chegou a perder quase 85% do seu valor de mercado em uma das maiores crises que já aconteceu na história da empresa. Porém, de 2016 para cá,
essa história mudou um pouco, justamente porque agora a Petrobras pratica uma nova política de preços, justamente baseando seu preço de venda junto com o cenário externo. Então, com isso, o preço dessa commodity aqui no Brasil passou a encarecer nos últimos anos, justamente acompanhando o cenário externo, que agora não mais é subsidiado. Então, isso acabou gerando os recentes aumentos em diesel e petróleo, que acabou culminando com a demissão do presidente da Petrobras, Castelo Branco. Então, a partir de agora, a gente já é capaz de responder aquela pergunta lá do início do vídeo. Isso porque, dependendo de como a nova diretoria da Petrobras vai adotar suas políticas, a Petrobras pode tomar dois caminhos totalmente diferentes, consequentemente produzindo resultados muito diferentes do outro. Então, se a gente vê a nova diretoria tentando fazer subsídio, fazendo o controle dos preços do combustível, de modo a não seguir o cenário internacional, isso é, os produtos vão ser congelados, é muito provável que as ações da Petrobras vão ter uma dura queda, uma dura desvalorização das suas ações. E não para por aí, isso acaba virando um efeito cascata. Isso porque, se o governo já demonstrou que ele sabe, que ele é capaz de dar uma canetada em uma empresa estatal, quem dirá dos outros setores dito estratégicos? Então, se o governo já foi capaz de dar uma canetada em uma empresa como a Petrobras, quem dirá de outras empresas do setor elétrico, do setor financeiro, que aqui nós temos o Banco do Brasil? Então, a partir desse momento, acaba gerando uma desconfiança, justamente em relação à governança corporativa. Além do mais, se a Petrobras cai de preço, isso acaba impactando diretamente no índice Ibovespa. Isso porque hoje a estatal tem um peso significativo nesse índice. Então, se a Petrobras cai, todo o índice Ibovespa cai. Isso acaba gerando um efeito cascata, porque a partir do momento que você tem o índice Ibovespa cada vez mais enfraquecido, realmente com risco de governança corporativa, isso acaba afastando os investidores institucionais e investidores internacionais de investir no Brasil. Então, isso pode ser aí o estopim para uma nova crise, justamente por essa falta de confiança que vai gerar nos investidores. Por outro lado, se a companhia continuar tendo autonomia nos seus projetos, assim como vinha acontecendo até tempos atrás, é bem capaz que nós encontramos uma Petrobras cada vez mais fortalecida no seu futuro. Isso porque a empresa, a gestão da empresa, vinha tomando medidas acertadas rumo a uma maior eficiência operacional, produtividade, consequentemente gerando ganho de lucratividade e rentabilidade. Digo isso porque hoje a estratégia da empresa é vender quase 200 bilhões de reais em ativos em que ela não considera serem rentáveis para a empresa. Isso seria suficiente para pagar quase 44% de toda a dívida da companhia, que hoje está avaliada na casa dos 450 bilhões de reais. E muitos desses ativos que a companhia pretende vender são justamente aqueles ativos que foram comprados durante a época da Lava Jato, em que descobriu que vários desses ativos serviam apenas aí para lavagem de dinheiro e para pagamento de propina. Além do mais, a partir do momento que a companhia vendesse todos aqueles ativos que ela não considera lucrativos e improdutivos e não rentáveis, ela passaria a voltar todas as suas atenções justamente naqueles ativos que ela mais acredita produzirem efeitos lucrativos no longo prazo, que são justamente aqueles voltados para a exploração de petróleo em águas profundas e ultra profundas. Esses são os ativos que têm uma maior capacidade de gerar rentabilidade para a empresa. Então, em um mercado de commodities, isso faz toda a diferença, justamente porque as principais vantagens competitivas em uma empresa nesse mercado é justamente conseguir produzir ao menor custo. Então, a partir do momento que a companhia consegue focar suas atenções justamente em campos de água profunda ou ultra profunda, isso produz aí um efeito de vantagem competitiva frente a outras várias empresas do mesmo setor que não têm esses ativos. Então, a partir desse momento, a companhia vai conseguir praticar seus preços muito mais competitivos na hora de fazer sua exportação, consequentemente produzindo uma geração de caixa operacional muito mais robusta e crescente. Esperamos que as cenas dos próximos capítulos consigam trazer novidades. Então, se você chegou até aqui ao final do vídeo, eu peço para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Isso porque está em jogo o futuro da Petrobras. Além disso, a partir do momento que você consegue curtir meu vídeo e compartilhar com mais pessoas, você está ajudando o meu projeto de crescer o canal. Então eu agradeço a sua atenção e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado!